Olá, olá, estamos na nossa aula 3 de logística. Bom dia, terceira aula de logística. Então, vamos aqui iniciar com a apresentação novamente, né? Eu sou o professor Cleidson, professor da disciplina logística. Então, queridos alunos, esta aula é dedicada ao estudo da visão estratégica da logística. A nossa referência bibliográfica segue abaixo. Nós usamos basicamente o livro do Balu, Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos e Logística Empresarial, né? Barra. Então, vamos lá. O que é estratégia, né? Você já deve ter visto na mídia, né? Em alguns filmes, como Tropa de Elite, Capitão Nascimento, falando de estratégia, né? O que é a estratégia, né? A criação da estratégia corporativa, né? Estratégia logística, aplicada à logística, começa com uma definição muito clara dos objetivos da logística. É indispensável o entendimento de quais são as metas mais importantes, realização de lucros, retorno do investimento, participação do mercado ou crescimento. Em seguida, é provável que ocorra um processo de estabelecimento da visão, no qual estratégias não convencionais, desconhecidas e até mesmo aparentemente sem sentido serão levadas em consideração. Isso implica voltar-se por inteiro para os quatro componentes de uma boa estratégia: clientes, fornecedores, concorrentes e a empresa propriamente dita. Avaliar as necessidades, os pontos fortes e fracos, né? Pontos fracos, as metas e perspectivas de cada um desses componentes é um começo. A seguir, um brainstorming sobre o que se pode conseguir com uma estratégia de nicho. É o resultado desse processo de estabelecimento da visão. Primeiramente, quando nós falamos de visão estratégica, o que é visão? Né? Aí, quando falamos de visão, nós estamos nos referindo realmente uma maneira de fazer alusão ao órgão que te permite perceber a realidade concreta que está na tua frente. Para você não cair, para você traçar, eu vou correr daqui até determinado ponto da ponte JK ou até o Banco Central, se for fazer um exercício físico. Então, você vai traçar uma estratégia de quais lugares você, por onde é melhor caminhar, por onde é melhor realmente andar, qual o melhor lugar que tem menos carros, que é propício para uma corrida, quais as maneiras que eu vou utilizar para correr, eu vou correr realmente de qual maneira, pode trotando, você vai caminhando uma parte da corrida para descansar. Então, é importante perceber que visão envolve a percepção de onde você está. No mundo empresarial, você percebe onde você está e aonde você quer ir. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Já viram aquele gato lá do País das Maravilhas, né? Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. É a ideia a máxima que o pessoal sempre cita da estratégia, né? Qualquer caminho serve. Então, a visão estratégia, ela indica, então, uma percepção de onde você está e onde você quer ir, onde você quer chegar. Então, você vai traçar, então, toda uma planos, metas e objetivos. Se você vai utilizar transporte fluvial, terrestre, né, o fluvial marítimo, né, terrestre, gasodutos, gasoviário, se vai ser rodoviário, metroviário, gasoviário, né, tem o gasodutos, né, vias de gás que são utilizadas também para transporte de gases, né, de material, como por exemplo gás butano e outros tipos de materiais que realmente têm a forma gasosa.
substâncias, melhor dizendo, substâncias, não materiais, substâncias. Então, o que acontece? Você vai perceber se você vai utilizar uma metodologia just-in-time para armazenamento, você vai estocar coisas simplesmente, o tempo de estocagem vai ser rápido, verificar tudo isso, porque estocagem está em custos, então você vai traçar estratégias de custos. Então, você vai considerar clientes, fornecedores, os concorrentes, a empresa, certo? A empresa que está envolvida no processo, né? Então, tudo isso aí faz parte do seu processo logístico, do seu processo realmente de estratégia, de traçar uma estratégia realmente que possa realmente atender a sua necessidade, a necessidade da empresa, né? Então, é muito importante você realmente considerar a corporação, considerar o teu retorno de investimentos, qual é o lucro que você pretende realizar, né? E tudo isso realmente faz parte do seu processo de estratégia. Então, considerem essa questão da visão. Quando você fala de visão estratégica, você está realmente se referindo é uma alusão realmente a como nós enxergamos a realidade. Como nós enxergamos a realidade como consumidores, geralmente é diferente como o produtor ele enxerga. Né? Então, é muito importante essa questão de considerar uma cadeia de suprimento, não só o aspecto da logística, mas de toda a cadeia de suprimento. Então, vamos continuar aqui, né, esse ponto, né, que nós estamos vendo aqui. Estratégia de logística e cadeia de suprimento. Estratégia de logística, cadeia de suprimento. A escolha de uma boa estratégia de logística, cadeia de suprimento, exige o emprego de grande parte dos mesmos processos criativos inerentes ao desenvolvimento de uma boa estratégia corporativa. Abordagens inovadoras de estratégia de logística, cadeia de suprimento, podem proporcionar vantagens competitivas. É opinião mais ou menos unânime essa questão aí da cadeia de suprimento, né, da logística, realmente desses processos que envolvem, né, a estratégia corporativa, de que realmente todo o processo criativo, as questões que envolvem o desenvolvimento de uma boa estratégia corporativa, você tem que considerar vários fatores para realmente ser criativo, para realmente desenvolver estratégia, para realmente desenvolver o que você está realmente intentando em termos de redução, aumento de lucro, redução de custos, maximização de lucro, minimização de custos. É importante realmente considerar esse processo criativo. Né? Abordagens inovadoras na estratégia de logística ou cadeia de suprimento podem proporcionar vantagens competitivas, com certeza. E é opinião mais ou menos unânime que uma estratégia logística inclui 3 objetivos principais: redução de custos, redução de capital e melhoria de serviços. Então, são meio que um tripé, uma trindade, né? Meio que uma trilogia, né? Reduzir custos. Redução de capital investido. Você quer fazer cada vez mais com menos e, ao mesmo tempo, ter eficiência. Porque eficiência indica você fazer também com melhoria de serviços. Não é simplesmente economicidade, no aspecto de que reduzir custos, mas fazer com eficiência. Você vai apresentar um bom serviço para o cliente. Porque tem pessoas que reduzem o custo, mas precariza a oferta do serviço. Né? E aí é um problema. Estratégia de logística, cadeia de suprimento, redução de custos. Então, a redução de custos é a estratégia voltada para o enxugamento dos custos variáveis relacionados ao transporte e armazenamento. Então, a melhor estratégia é quase sempre aquela derivada da avaliação das opções disponíveis. Por exemplo, escolher um
entre vários locais de armazenagem apresentados como alternativas ou selecionar o melhor modal de transporte. Como nós acabamos de falar, selecionar modais de transporte é uma estratégia. Geralmente, dependendo do produto que você vai transportar, pode ser muito mais caro você transportar, imagine, carne ou avião. Acontece? Pode acontecer, mas geralmente não é a melhor estratégia. As que podem oferecer menores custos são aquelas que têm maior infraestrutura de transportes. A hidroviária, o transporte hidroviário, geralmente ele oferece melhor, pode oferecer melhor redução de custos, com eficiência na entrega do serviço, né, do produto. Né? Todavia, o que acontece? Existe uma política no Brasil voltada para o transporte rodoviário. Existem pessoas que têm influência que aumentaram a infraestrutura de transporte interestadual, né, em detrimento rodoviário interestadual, em detrimento do transporte hidroviário e até mesmo do transporte ferroviário, porque, na verdade, aqui no Brasil, nós deveríamos ter uma infraestrutura de transporte, uma malha ferroviária que oferecesse melhor, fosse maior, bem grande, bem realmente extenso, porque o nosso Brasil tem dimensão, nosso país tem dimensão continental, então nós tínhamos que ter realmente uma infraestrutura de transporte ferroviário, hidroviário, muito boa, né, para a redução de custos. Mas aumentaram realmente a malha rodoviária de transporte, realmente rodoviário, né? Então, isso é uma coisa que nós podemos considerar nessa questão de transportes, certo? Então, eu vou considerar isso durante o curso e durante estas aulas, né, iniciais. Os níveis de serviços normalmente são mantidos constantemente à medida que alternativas de menores custos vão sendo encontradas. A maximização dos lucros é o objetivo maior. Então, o objetivo aqui, maximização de lucros. Só que você precisa maximizar lucros, reduzindo o custo e entregando um serviço bom para o cliente. Redução do capital. Estratégia logística, cadeia de suprimento, redução do capital. A redução do capital é a estratégia voltada para o enxugamento do nível de investimentos do sistema logístico, né? Ah, nos sistemas logísticos. Maximizar o retorno sobre os ativos logísticos é a motivação desta estratégia. Embarcar diretamente para o cliente, a fim de evitar armazenamento, optar por armazenamento público em lugar das opções privadas, por uma abordagem just-in-time, em lugar de manter estoques ou usar provedores terceirizados de serviços logísticos, são sempre são exemplos de componentes dessa alternativa. Essas estratégias podem conduzir a custos variáveis maiores do que as estratégias que exigem um nível maior de investimento. No entanto, o retorno sobre o investimento pode ser incrementado. Então, nós estamos falando aqui de redução do capital. Quando nós falamos de capital, podemos não estar nos referindo apenas a capital, é lógico, financeiro, mas o capital físico, capital realmente recursos, né, físicos, de infraestrutura física, de infraestrutura realmente que vai demandar ali, então, um desembolso maior financeiro da empresa. Então, essa opção just in time, de você realmente encontrar o tempo rápido para armazenar brevemente, ou nem armazenar e chegar logo para o cliente, né, um produto, é a melhor opção, em vez de você fazer estocagem, né, a longos períodos, porque existe todo um custo, uma infraestrutura, custos que são utilizados, né, para manter determinados produtos, como pessoas que tem que ficar realmente cuidando, prestando atenção em temperatura de carne, ou então segurança, a energia elétrica, o tempo que
de desgaste, se for alimento, ou de, mesmo que seja refrigerado, o alimento deixa de ficar fresco, né? Muito tempo refrigerado, ele não, já não vai ser fresco. Mas o pessoal chama de alimento fresco aquilo que é menos congelado, praticamente, né? Então, quanto mais tempo congelado, você vai estar perdendo ali o desgaste natural do produto, né? O produto não vai estar da mesma maneira como você realmente originalmente recebeu do seu fornecedor. Então, essas estratégias de entregar o mais rápido possível, redução do capital, redução de infraestruturas, é a melhor alternativa, né? Então, nós temos aqui estratégias de logística, melhoria de serviços. Estratégias de melhoria de serviços normalmente admitem que os lucros dependem do nível de serviços logísticos proporcionado. Embora os custos aumentem rapidamente com a melhoria dos níveis logísticos dos serviços ao cliente, os lucros igualmente maximizados podem ser mais significativos que o aumento dos custos. Para ser eficiente, a estratégia de serviços é desenvolvida sempre tendo como parâmetro os serviços proporcionados pelos concorrentes, né? Então, o objetivo, quando nós falamos de logística, nós estamos falando aí de vários serviços que estão envolvidos, né? Então, produtividade, aumentar a produtividade, está falando aí no processo de industrialização, na elaboração, o produto é elaborado, pré-elaborado até ele realmente ser um serviço realmente que, né, disponível para ser consumido. Mas quando você fala ali de um serviço, da lucratividade baseada em níveis logísticos de serviços, quando fala de logística, de transporte, nós estamos falando de serviços. Serviço de armazenamento, serviço de entrega, serviço de transportes, né? Então, nós estamos falando de ter lucro na oferta de um serviço. Na oferta de um serviço, porque o transporte de um bem que já está pronto, o processo de produção, o processo produtivo, e a logística envolvida no processo produtivo, de toda a cadeia de suprimentos de preparação do produto, é uma coisa. Agora, fazer com que esse produto chegue até o cliente, existem vários serviços envolvidos, de informação, de transporte, de armazenamento. Vocês estão entendendo? Para ser eficiente, a estratégia de serviços é desenvolvida sempre tendo como parâmetro os serviços proporcionados, então, pelos concorrentes. Qual é o seu parâmetro, às vezes? Que concorrente faz assim? Eu posso fazer também assim para oferecer um serviço de qualidade com esse diferencial, né? Com tal diferencial. Então, você vai utilizar e perceber o que os seus concorrentes estão fazendo em termos de oferta desse tipo de serviço, né? Estratégia de logística proativa. Uma estratégia de logística proativa, muitas vezes, começa com as metas empresariais e as exigências dos serviços ao cliente. Esses fatores já foram mencionados como estratégia de ataque para enfrentar a concorrência. A parte restante do projeto do sistema logístico pode não derivar dessas estratégias de ataque. Então, o que é ser proativo? Antes de acontecer determinada coisa, você já tem uma visão sistêmica dos acontecimentos, então você reage antes de acontecer uma situação de falta de estoque. Imagina, falta de estoque, falta de produtos. Você dizer, como o pessoal fala nas lojas, não está tendo, né? No gerúndio, uma coisa que não tem, aí o vendedor fala, gente, não está tendo. Então, não está tendo, na verdade não tem, mas não está tendo, né? No gerúndio. Continuamente, né? Dando ideia de continuidade, né? Não tem, o produto não está ali na prateleira, não está disponível para o cliente, né? E aí, realmente, qual realmente é a estratégia logística da pessoa que trabalha com esse tipo, né, de fornecimento já diretamente ao consumidor? Você vai verificar realmente o tempo de entrega para você receber aquele produto, ou então, em último caso, fazer uma estocagem do produto. Mas observa, isso está relacionado a qual a tua estratégia proativa. Tu sabe que vai perder, vai realmente faltar o produto na prateleira,
Qual a estratégia para chegar ao consumidor final? Qual a estratégia que você utilizou como fornecedor daquele produto? Para que não tenha falta para o cliente. Né? Então, tua ação, né, a tua reação antes de acontecer o problema ou a situação é que realmente é a tua proatividade. Como você vai atacar isso? Como você vai realmente ser agressivo para que o produto ele esteja realmente disponível para o cliente. Né? Planejamento de logística, cadeia de suprimento. Então, vamos falar agora de níveis de planejamento, pessoal. Sobre esses níveis de planejamento. O planejamento logístico busca sempre responder às perguntas sobre o que, quando e como, e se desenvolve em 3 níveis: estratégico, tático e operacional. A principal diferença entre eles é o horizonte temporal do planejamento. O planejamento estratégico é considerado de longo prazo, como horizonte temporal de mais de um ano. O planejamento tático tem horizonte temporal intermediário, normalmente inferior a um ano. E o planejamento operacional é o processo decisório de curto prazo, em decisões normalmente tomadas a cada hora ou diariamente. A preocupação maior é como encaminhar o produto de maneira efetiva e eficiente ao longo do canal logístico estrategicamente planejado. Então, quando nós estamos falando aqui de planejamento em logística, né, nós estamos considerando o longo prazo, planejamento estratégico, tático, realmente um período menor, intermediário, e o operacional é o pessoal realmente que está ali lidando diretamente na ponta com o consumidor final, muitas vezes, ou com o aspecto de cada fase, né, de entrega. Ou cada serviço está relacionado ao processo, tanto o transporte pode ser operacional, como lidar diretamente com o consumidor final, ou então as fases realmente de preparação do produto, quer dizer, a logística está presente em todas as fases praticamente da cadeia de suprimento. A diferença é que, quando nós falamos de cadeia de suprimento, é todo realmente o contexto da visão geral, né? Como é que aquele produto, desde a origem até chegar ao consumidor final. Né? Ainda a logística está presente ali, em vários momentos. Né? Mas aí, o que acontece? Planejamento logístico, em termos de planejamento, nós falamos aqui de visão estratégica. Você vai realmente. Você não planeja o passado, você planeja o presente. Ou, melhor dizendo, no presente. Você planeja no presente para o futuro. Né? Ou você planejou no passado e está realmente executando aquilo que você planejou. Então, o planejamento, ele indica você ter uma percepção, um horizonte, uma visão de prazo, de tempo, e o que você vai fazer durante aqueles períodos, aquelas semanas, aqueles meses, aqueles trimestralmente, bimestralmente, trimestralmente, semestralmente, um ano ou mais, né? Ou mais de um ano. Então, qual é a minha atitude com relação a qual a atitude como gestor desse período, dessa visão de receita, de despesa, de entrega, de uso de transporte, de multimodalidade de transporte. Em termos de tática, os gerentes estão trabalhando em função do planejamento, os diretores fizeram todo o planejamento, os gerentes estão executando isso em cada ponto, em cada estado em que existe um centro de distribuição, em cada cidade que tem um centro de distribuição logístico de determinada empresa. A questão é também essa: se as pessoas realmente que estão no planejamento tático estão corroborando para colocar em prática o que foi planejado. Os gerentes, os subgerentes, os gestores, os coordenadores estão trabalhando em função do que foi planejado. Isso é importante para o nosso planejamento. O operacional, pessoal, o pessoal que está realmente, de verdade, fazendo o negócio acontecer. É o operacional. Cada hora, diariamente, encaminhando as coisas, trabalhando, carregando, descarregando o produto, fazendo as entregas, dirigindo
carro, caminhão, aeronave. O operacional é o pessoal que está produzindo nas fábricas, nas grandes fábricas, e fazendo realmente a recepção de mercadorias para os componentes de peças de montadora de carro, de eletrônicos, né? Esse é o pessoal operacional, do sistema operacional. Então, o canal logístico ele tem essas 3 fases aí: planejamento de longo prazo, estratégico, tático, operacional. Então, aqui nós vemos esse planejamento. Observa aqui: planejamento de logística e cadeia de suprimento. Exemplos de processos de decisão estratégica, tática e operacional. Aí você vê aqui, esse aqui é extraído do Balu, né? A área de decisão estratégica, tática, operacional, nível de decisão. Observa aqui as áreas de decisão: localização das instalações, estoque, transporte, processo de pedidos, né? Serviços ao cliente, aos clientes, né? Armazenamento, compra. Aí você tem os níveis de decisão aqui apresentados, para ficar bem mais claro, né? Observa aqui. A estratégica, quando você fala de localização de instalação, estamos se referindo ali à quantidade, a área e localização de armazéns, plantas e terminais. Onde vai ficar um armazém, uma planta, um terminal? Isso aí é decidido lá em cima, com os diretores, o presidente. Qual o melhor realmente lugar para poder acontecer isso? Agora, quando você fala de estocagem, estocar produtos. Estocar produtos, primeiramente, envolve uma decisão. Observa que a localização, a decisão de localização, ela não está na esfera tática operacional. Ela está no nível de decisão maior. Bom, onde é que vai ficar localizado tal coisa, né? Tal estabelecimento. Agora, estocagem, localização de estoques é norma de controle, né? E norma de controle, lógico, você vai acatar aquilo que já está ali pelo Ministério, né, dos Transportes e tudo, né? Mas você vai realmente considerar a localização de estoques numa esfera, mas onde é que fica melhor para realmente fazer determinada estocagem, considerando que nessa esfera de decisão estratégica que já foi decidido onde estaria a localização desses armazéns, desses edifícios e tudo, desses prédios, né? A decisão tática é nível de estoque de segurança. Quanto vai ter que ter de estoque de segurança para não faltar o produto aqui para o cliente, né? Operacional está mais preocupado com a quantidade e momento de reposição. Qual é a quantidade que você vai usar, está na ponta, e qual realmente o nível de reposição. Todas as esferas da logística. Agora observa transporte. Transporte, a seleção de modalidade uma decisão estratégica, no nível estratégico. Agora, nível tático, leasing de equipamento periódico, né? Você vai realmente fazer um leasing para poder financiar periodicamente equipamentos que estão ali obsoletos, né? Obsolescência, até existe a obsolescência programada, né, de determinados produtos eletrônicos e tudo. Então, realmente, você vai, no nível tático, substituindo determinados produtos e equipamentos que estão relacionados ao transporte, outros transportes, né? E no nível operacional, o roteamento, despacho, tudo isso é no nível operacional. Você vai realmente receber mercadoria, despachar mercadoria, como é que você vai disponibilizar isso num caminhão, num navio, etc., né? Todo o layout, né, dos produtos que fique de maneira a reduzir custos, né, e caibam todos os produtos no transporte. Agora observa, processamento de pedidos. Processamento de pedidos, o
que existe nível estratégico nisso? Projeto de sistema de entrada, transmissão de pedidos e processamento. Toda a infraestrutura que você vai utilizar, tecnológica, para receber a informação de pedidos e despachar o feedback sobre isso, é a nível estratégico. Nível tático não decide nada, porque quem já decidiu como é que vai ser os programas, né, os meios de comunicação, foi o nível estratégico. O pessoal da diretoria, da executiva, da presidência, né, o presidente da empresa, etc. Agora, em nível tático, observe, em nível tático não existe nada relacionado a isso, eles apenas realmente acatam aquilo que foi decidido no nível estratégico, você usa os equipamentos. No nível operacional, o que é feito? A pessoa que recebe o processamento do pedido, atendimento do pedido, pendentes, ou seja, as pessoas que estão na ponta recebem o pedido diretamente, está lidando diretamente com o cliente, ou é um fornecedor, né, de alguma fase da cadeia de suprimento, ou é um cliente. Geralmente um fornecedor também é um cliente, né? Acontece isso, de uma peça que ele precisa para montar um produto. Então, em várias fases da cadeia de suprimento, há essa figura operacional aí, de processar pedidos. Observa também no nível estratégico, outra coisa interessante, serviços ao cliente, serviços de procedimentos, padrões de procedimentos, melhor dizendo. Os padrões de como você vai atender clientes, tem muitos padrões que são decididos, na verdade, em nível estratégico. Tá? Então, a uniformidade, a homogeneidade da maneira que você vai tratar, se relacionar, dar um feedback para o cliente, muitas vezes já está decidido no nível estratégico. O que o pessoal do nível tático faz? Ele vai estabelecer regras mais específicas, porque está lidando direto em certo nível de proximidade com o cliente, né? Mais do que o pessoal do nível estratégico. Então, estabelece regras de priorização dos pedidos de clientes. Esse aqui é prioridade, esse aqui é mais do que esse aqui, pode ser mais prioridade do que outro. Eles vão analisar isso em nível tático, né? Os gestores, os coordenadores, etc. Agora, em nível operacional, o que o operacional faz? Prepara as remessas, prepara realmente os produtos para chegar até o cliente. Nível de serviço ao cliente, nós estamos falando aqui realmente da prestação do serviço, né? De como é que esse serviço ocorre. Agora, em termos de armazenamento, seleção do material, nível estratégico, seleção do material de deslocamento, layout da instalação, etc. Então, nós temos aí, nível estratégico, como lida com o armazenamento, armazenagem. É selecionado o material de deslocamento, layout de instalação, né, da instalação. Então, você vê que já foi feito a decisão de localização, onde vai estar determinada armazém, planta, terminal e tudo, né? Agora, em termos de armazenagem, o layout, a maneira como pode ser realmente disposto dentro de um armazém e tudo, pode ser decidido em nível estratégico, né, para realmente redução de custos. Agora, em nível tático, você vai poder realmente fazer escolhas de espaços sazonais, utilização de espaços privados, porque no nível tático, os gestores e coordenadores estão mais habituados, porque eles observam o que o pessoal está fazendo no nível operacional e os problemas que já surgiram dentro, e as melhores maneiras de fazer determinadas armazenagens, né? Então, escolher o que é privado, o que é público, para poder realmente usufruir do público para ter menos custos, é óbvio, né? E usar o privado quando não puder realmente usar espaços que poderiam ser realmente utilizados, né? O espaço privado você vai utilizar quando pagar por uma armazenagem, que é um custo. Então, você vai optar sempre pelo just-in-time ou realmente armazenar o menor tempo possível, né, dentro de armazéns privados. CD, um centro de distribuição, alguma coisa assim. Agora, em nível operacional, em termos de armazenamento, o que o pessoal faz? Simplesmente o operacional é o pessoal ligado diretamente, que está realmente fazendo o negócio acontecer na prática, né?
Então, está separando o pedido, está fazendo reposição de estoques e por aí vai. Agora, o pessoal que está realmente ligado em nível estratégico à compra. Grandes compras, as maiores compras, podem estar realmente ligadas ao nível estratégico, desenvolvimento de relações fornecedor-comprador. Quando realmente envolve essa decidir para quem você vai comprar ou vender, de quem você vai comprar e para quem você vai fornecer o produto, tá no nível estratégico, né? Quando você está relacionado porque o que acontece? Geralmente, esse tipo de decisão envolve muitos bilhões, então, quando são empresas muito grandes corporações. É uma decisão muito importante. E mesmo em nível de empresas de porte menor, são decisões muito importantes. Então, é nível estratégico mesmo. O que o pessoal do nível tático faz? Gestores e coordenadores, eles vão fazer a contratação, seleção de fornecedores, compras antecipadas. Esse é o foco deles. Estão ligados, estão observando o que o operacional está, os problemas que está tendo, as situações que podem ter, as melhores maneiras de realmente fazer contratações, a melhor maneira de selecionar os fornecedores. Baseado nessas melhores maneiras de selecionar fornecedores, isso é repassado para o pessoal do nível estratégico, né? Como fazer realmente compras antecipadas, qual a melhor estratégia de compras antecipadas e por aí vai. E aí, finalmente, o pessoal do operacional vai fazer a liberação de pedidos e apressar compras, em termos de compra. Né? Então, eles vão ali estar focados, né? Como liberar realmente os pedidos, qual realmente os procedimentos de liberação de pedidos, como fazer com que uma compra seja feita mais rapidamente. Geralmente os clientes pressionam, né, para que determinado produto chegue logo. Né? Então, o pessoal do operacional fica preocupado com isso, com essa entrega logo, mais rápido, breve, né, o mais rápido possível. Então, aí nós temos os 3 níveis de decisão: estratégico, tático, operacional. Então, exemplos, então todos os exemplos que nós vemos agora de processo de decisão estratégica, tática e operacional, todos envolvendo planejamento de logística e cadeia de suprimento, né? Ou cadeia de suprimento, nesses realmente níveis nessas áreas de decisão: logística das instalações, estoques, transporte, processamento de pedidos, nível serviços aos clientes, armazenagem e compra. Obrigado, né? Daqui a pouco vamos fazer alguns exercícios com questões indicadas, né, por mim mesmo, sobre essa estratégia em logística, né, essa visão logística, né? Então, obrigado, pessoal, pelo esse momento que nós tivemos aí de aulas, né? E forte abraço a todos nesse momento de aula, né?